Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciana e nesse canal você tem estudo bíblico, estudo da palavra, orientações para você crescer na fé, ter uma fé bíblica profunda e saudável. E eu já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que o YouTube possa entregar esses conteúdos para mais pessoas. Quanto mais inscritos estiverem no canal, mais pessoas vão receber esse conteúdo. Muitas pessoas assistem os vídeos e acabam não se inscrevendo no canal. Então, se inscreva no canal, curta, né? Dê um like aí nesse vídeo, comente aqui abaixo, porque aí eu vou poder interagir com você. E também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Assim a gente vai fazendo com que o canal cresça ainda mais e que esses estudos possam chegar a mais e mais pessoas. Amém? Nós temos o grupo no WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, você pode entrar a partir do link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Nós temos aí um estudo em andamento, né, que é da Epístola a Tito. Nós tivemos o primeiro vídeo que você vai encontrar aqui no canal, que eu fiz no final de 2024. Então, nós estamos reiniciando os estudos bíblicos. Esse é o segundo vídeo desse estudo da Epístola a Tito. E nós vamos ter aí muito conteúdo durante esse ano de 2025. Normalmente eu tenho falado aí para o público feminino, mas eu percebi que tem homens também que assistem os vídeos, que entraram no grupo do WhatsApp, então você vai perceber que a partir desse vídeo eu vou falar numa linguagem aí mais genérica, para que todos tenham a oportunidade de consumir esse conteúdo, ok? Nós estamos então nessa segunda aula, nesse estudo dessa epístola a Tito. No vídeo passado, se você não assistiu, eu te convido a assistir, porque ali eu dou um panorama geral, né, dessa epístola. Como eu falo, é um sobrevoo de drone sobre essa carta a Tito. Então, hoje nós vamos entrar efetivamente na carta, nós vamos estudar o primeiro capítulo, e aí, na próxima aula, que é o último vídeo dessa epístola, nós vamos estudar o segundo e o terceiro capítulo, tá? Eu não quero deixar com que a aula fique muito extensa, muito longa, por isso nós vamos ver somente o primeiro capítulo. Aí você pode falar, poxa, mas uma epístola que só tem 3 capítulos, nós precisamos de 3 aulas? Sim. E talvez teria tempo, né, e teria conteúdo para mais aulas, mais vídeos, mas a gente não quer se estender muito para que a gente possa entrar em outros estudos de outros livros bíblicos, ok? Essa é uma carta, nós já vimos na aula passada, né, que ela foi endereçada a Tito. É uma carta pastoral, uma epístola pastoral ou uma carta pastoral. Normalmente nós falamos, né, Tito, né? Vamos ler lá em Tito. Não está errado, mas o correto para você ter esse entendimento é nós chamarmos de epístola a Tito ou carta a Tito, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, uma carta pastoral a Tito, ok? Então, vamos adentrar aqui efetivamente nessa carta. Você vai ver que eu vou ficar aqui de cabeça baixa, mas é porque eu não fiz roteiro, então eu estou aqui com o meu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu estou aqui com os meus rabiscos, né? Aqui diretamente na Bíblia, e eu vou lendo e explicando para você aqui todo esse capítulo 1. E é importante que durante o estudo dessa epístola, você também, né, conforme eu vou explicando, você também vai aí rabiscando, anotando, sublinhando, destacando na sua Bíblia. Não é pecado sublinhar a Bíblia, não é pecado rabiscar a Bíblia. Quanto mais rabiscada ela estiver, mais você vai se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Ou talvez, né, se você não queira rabiscar tanto assim, você pode ter um caderninho aí de anotação, também é muito válido.
Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui no versículo 1 do capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Então, aqui a gente já vê, né, a autoria de Paulo presente já no início dessa carta. Essa autoria de Paulo, ela não é contestada em nenhum momento, ela é incontestável entre os estudiosos da Bíblia, entre os teólogos. E aqui o apóstolo Paulo, ele já dá as suas credenciais, né? Escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos uma ideia deturpada do que é ser um apóstolo, e aí parece assim que é algo dualista, né? Quando o apóstolo ele se apresenta, ele fala escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Parece que são duas coisas extremas. Mas, na verdade, quando as pessoas, no caso aqui, Tito recebeu a carta, né? Mas a igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, quando eles leram essa carta, eles tinham uma ideia muito clara do que era ser um apóstolo. O apóstolo era alguém que era enviado em nome de outra pessoa. Hoje nós temos aí uma deturpação desse título, né? Como se apóstolo fosse alguém numa hierarquia muito mais alta, que tivesse como se fosse um semideus, né? Como se tivesse uma unção diferenciada. Mas, na verdade, apóstolo é uma palavra grega que significa enviado por alguém. Então, aqui ele diz que ele é escravo de Deus, ele está a serviço de Deus. Também aqui ser escravo era alguém que pertencia a outra pessoa, era alguém que pertencia ao seu senhor, né? Então, essas duas palavras, elas não são contraditórias, elas não são extremos uma da outra, mas, na verdade, elas se complementam. O apóstolo Paulo está dizendo que ele era escravo de Deus e que ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Aqui nós temos já uma revelação de uma doutrina cristã, que é a eleição. A eleição sempre ela foi aceita durante durante toda a igreja primitiva, durante a igreja do primeiro século. Só depois, né, que entrou aí através de Armínio, né, o arminianismo, onde diz que não existe a eleição, que nós não fomos eleitos antes da fundação do mundo, que existem alguns que foram eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, na verdade, essa era uma doutrina que era unânime. Nossa, hoje está difícil, né, de eu expressar as palavras. Acho que as palavras fugiram aqui. Mas era uma doutrina que ela era aceita de forma unânime entre os cristãos, entre a igreja do primeiro século, que era a doutrina da eleição. Então, aqui nós temos uma doutrina, né? Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, aqui também é algo muito importante, né, que o apóstolo Paulo diz, para ensinar-lhes a verdade. Então, eu só vou ter uma vida de devoção se eu for ensinada na verdade. E também aqui uma outra coisa importante é que hoje nós temos uma deturpação sobre o culto ao Senhor, né? Sobre a reunião dos santos, como se tivesse que ser algo hollywoodiano, né? Mas, na verdade, tem algo que eu escutei uma vez que diz que se você entrasse numa reunião dos santos lá no primeiro século, lá na igreja primitiva, você iria ver mais algo muito mais próximo a uma sala de aula do que os cultos que nós vemos hoje em dia, porque a reunião dos santos ela estava muito mais focada no ensino dos apóstolos, né, no ensino das escrituras, do que aquilo que a gente vê hoje em dia, né, nas igrejas evangélicas.
Então, eu só vou ter uma vida de devoção se eu for ensinada na verdade, ok? Versículo 2: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna. Então, aqui é algo muito importante, porque se eu não for ensinada de maneira correta, eu não vou ter essa esperança da vida eterna. E um cristão, ele só vai perseverar na fé quando ele tiver essa esperança da vida eterna. Porque se eu não tenho esperança de uma vida eterna, essa vida cristã que é proposta hoje em dia, esse evangelho, esse pseudo-evangelho que é proposto hoje em dia, que só me dá uma alegria nessa vida, que só me dá conquistas financeiras, que só me dá algo terreno, eu não vou perseverar nessa fé, porque qualquer outra coisa nesse mundo pode me dar isso também, né? Então, eu só vou perseverar na fé quando eu tiver a esperança da vida eterna. É isso que me faz permanecer firme, permanecer fiel. Porque se eu não tiver essa esperança da vida eterna no primeiro momento de tribulação, de situações adversas, eu vou retroceder da minha fé, porque a tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, os problemas vão vir, e se eu não tiver a esperança da vida eterna, eu não vou perseverar na fé, ok? Vamos lá. Essa verdade que lhe dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus nos prometeu essa vida eterna antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Existe só uma mensagem, existe só um ensino dos apóstolos, só existe uma sã doutrina, que é essa mensagem que ele revelou nesse tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qualquer coisa que foge disso, qualquer coisa que difere disso, não é o ensino da sã doutrina, não é o ensino dos apóstolos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Então, existe uma única fonte, uma única mensagem, uma única sã doutrina. Escrevo a Tito, né, que é o destinatário dessa epístola, também está bem clara, né, aqui nunca foi contestada. Meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, eles compartilhavam aí da mesma fé, né? Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. O apóstolo Paulo, ele sempre vai dar essa saudação, né? Conjunta, graça e paz. Muitas igrejas, elas saúdam, né? Ou elas usam a saudação da paz, a paz do Senhor. Não está errado, não vamos criar uma doutrina daquilo que a Bíblia não cria de doutrina, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tinha o hábito de saudar sempre com a graça e com a paz, porque ele entendia que nós só podemos ter paz com Deus e paz com os irmãos por causa da graça de Deus. Então, a graça e a paz sempre andam juntas. Vamos lá. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme eu instruí. A gente já viu no vídeo anterior, né, que o apóstolo Paulo, ele passou pela ilha de Creta, estava indo para a Macedônia, e ele já tinha iniciado um trabalho em Creta, mas ele deixou Tito ali para que ele completasse esse trabalho e para que ele escolhesse presbíteros, né? Para que ele nomeasse presbíteros, para que no momento em que ele partisse, que Tito partisse, ele pudesse ter esses presbíteros, esses bispos bem instruídos. Então vamos lá, vamos ver quais são as credenciais que o apóstolo Paulo determina para a escolha desses presbíteros. Presbíteros, bispos, pastores, eles usam palavras diferentes, né? Mas querem dizer a mesma coisa, né? Aquele que vai liderar a igreja local.
O presbítero ele deve ter uma vida irrepreensível. O que é ter uma vida irrepreensível? É uma pessoa que é perfeita? Não. É uma pessoa que não pode ser repreendida porque ela já confessa os seus pecados de forma antecipada, ela pede perdão de forma antecipada. Então, ela não pode ser repreendida porque os seus pecados já foram confessados e ela já pediu perdão. Então, é uma pessoa que não precisa ser repreendida, ela é irrepreensível. Ele, né, deve ser marido de uma só mulher. Então, aqui existem duas vertentes, alguns teólogos dizem, alguns estudiosos dizem, que não pode ser alguém que já tenha se casado e que está num novo casamento. Outras linhas de estudo, né, que, digamos, mais ligada à fé reformada, eu acredito, que não é uma pessoa que se envolve em promiscuidade. Ela só tem esse homem, né? Essa pessoa só tem uma mulher, uma única mulher, e não está envolvido em práticas que são promíscuas, práticas que são de libertinagem, né? Fora do casamento. E seus filhos devem partilhar da sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Aqui também existem duas linhas de estudo, uma que diz que filhos de qualquer idade e outra que diz que são filhos menores de idade que vivem com os pais. Eu acredito que a linha mais aceita, né, que nós devemos, digamos que é mais coerente, é a que são filhos menores de idade e que ainda vivem com os pais. Ah, mas filhos pequenos vão ter uma vida devassa? Podem ter filhos aí na idade da adolescência, juventude, que são menores de idade, que vivem com os pais e que podem ter uma vida em devassidão, né? Então, eu acredito que essa é a linha mais aceita, porque filhos adultos não tem como os pais sustentarem a fé desse filho, não tem como um pai fazer com que o filho continue partilhando da sua fé, sendo já um adulto, porque cada um é responsável pela sua fé e pela sua salvação, né? É responsável não pela sua salvação, não que tenha poder de salvar a si mesmo, mas eu digo de permanecer na fé. O bispo, aqui a gente já vê outra palavra, mas que é a mesma de presbítero. Administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento e nem buscar o lucro desonesto. Aqui a gente vê que a credencial para que um homem seja escolhido presbítero, ela está mais ligada ao caráter da pessoa do que às suas realizações. Existem muitas igrejas que elas usam métodos como se fosse o marketing multinível, onde a pessoa ela ganha pessoas para Jesus, ela traz pessoas para a igreja e ela vai crescendo dentro da igreja até se tornar um pastor. Mas aqui nós temos uma instrução clara de um apóstolo sobre como deve ser a escolha de um presbítero. E isso está ligado ao caráter e não à realização. Então, aqui a gente já refuta, né, esse ensino da igreja moderna. Em vez disso, ele deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Aqui também a gente tem muitas pessoas que falam, né? Ah, mas eu não tenho uma característica, uma personalidade de ter uma vida disciplinada, de ter uma vida de rotina, né? Mas aqui também é refutado esse tipo de ensino ou esse tipo de desculpa que alguns cristãos dão, porque aqui não fala, né, se a pessoa ela tem essa característica ou essa personalidade, ela deve ter uma vida disciplinada e uma vida de devoção. Então, é algo que nós devemos buscar, que nós devemos ter, e não é uma opção. E uma coisa importante também, que essas credenciais ou essas características que o apóstolo Paulo fala que o líder deve ter, é
o exemplo daquilo que os cristãos devem ter. Porque se o líder ele é o exemplo para a igreja, logo nós entendemos que nós devemos olhar para o líder e buscarmos ser igual a ele, certo? Então, se essas são as credenciais que um líder deve ter, logo nós subentendemos que todo cristão deve buscar ter esse tipo de vida irrepreensível, de caráter, ok? Então vamos lá. Deve estar plenamente convicto da mensagem que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala do verdadeiro ensino. Se existe o verdadeiro ensino, se ele precisa falar que existe o verdadeiro ensino dentro da igreja, é porque existe o falso ensino. E eu só vou refutar o falso ensino se eu ensinar aquilo que é verdadeiro. Uma pessoa, quando ela é ensinada naquilo que é verdadeiro, ela vai olhar para aquilo que é falso e vai logo de cara entender que aquilo é falso, saber que aquilo é falso. Então, se eu quero que os meus liderados ou que os meus filhos saibam distinguir aquilo que é falso, eu preciso ensinar aquilo que é verdadeiro. Existe aí algo que é recorrente, né, que é falado que se eu quero, eu trabalho em banco, então eu posso falar isso também, né? Se eu quero que um caixa de um banco saiba distinguir entre uma nota falsa e uma nota verdadeira, eu não vou ensinar sobre a nota falsa, eu vou ensinar sobre a nota verdadeira. Porque quando essa pessoa estiver treinada sobre como diferenciar uma nota verdadeira, ela vai saber, quando chegar na sua mão uma nota falsa, que aquilo não é verdadeiro de jeito nenhum. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Então, aqui o apóstolo Paulo estava falando dos judeus que estavam ensinando o ensino do evangelho mais o ensino judaico, mais práticas judaicas. Então, aqui, se a gente for trazer para os nossos dias, né, a fé, o evangelho e mais alguma coisa. Eu preciso do evangelho e mais alguma coisa, como se o evangelho não fosse suficiente. Então, eu preciso ter mais uma estratégia de crescimento, eu preciso ter mais algum livro que ensine alguma coisa a mais do que o evangelho, eu preciso ter algum movimento, eu preciso ter algum retiro especial, eu preciso ter algo a mais, porque o evangelho não é suficiente, porque as escrituras não são suficientes. Então, aqui o apóstolo Paulo já estava refutando esse tipo de ensino. E nós também devemos refutar. Nós devemos também falar que isso não é o evangelho. Isso é um evangelho misturado. Isso é a deturpação do evangelho. Isso é um pseudo-evangelho. Vamos ver o que diz à frente. É preciso fazê-los calar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Pois com os seus ensinamentos falsos, tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter um lucro desonesto. Então, aqui vai um recado para a turma do não julgueis. Nós precisamos refutar os falsos ensinos. Nós precisamos fazer os falsos profetas se calarem. Nós precisamos fazer com que esses falsos pastores se calem, porque não existe evangelho e mais alguma coisa. Não existe evangelho misturado. Não existe um pseudo-evangelho, porque é ensinado dessa forma, porque esses falsos pastores querem obter lucros desonestos com a palavra de Deus. Porque quando eles ensinam o evangelho e mais alguma coisa, isso de alguma forma leva a esses pastores, a esses líderes terem lucros desonestos, a obterem riquezas, a obterem dinheiro em cima muitas vezes, do povo, né? Gente, me fugiu. Eu falei que hoje está fugindo as palavras da cabeça, né? Enfim, você vai entender o que eu quero dizer. Eu acho que eu fiquei aqui tão indignada com os falsos pastores que fugiu a palavra.
Mas muitas vezes essa inocência, essa é a palavra, veio, em cima da inocência do povo, porque as pessoas elas não sabem o ensino verdadeiro. E aí vem esses falsos pastores, vem esses falsos profetas, ensinam a palavra de Deus, né? Falam sobre a Bíblia e mais alguma coisa, e isso consequentemente leva eles a terem lucros desonestos. Nós não devemos nos calar, nós devemos denunciar, nós devemos expor e nós devemos refutar esses falsos ensinos. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade, portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Então, irmãos, nós devemos refutar os falsos ensinos. Nós devemos, sim, denunciar os falsos pastores para proteger o rebanho do Senhor, para que não se desviem da verdade, porque quando um se desvia, famílias inteiras se desviam. Olha o que diz aqui o versículo 11, no finalzinho. Tem desviado famílias inteiras da verdade. Amém? Vamos lá. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Então, como que eu mostro que eu conheço a Deus? Pela minha forma de viver. É a forma que eu vivo que vai demonstrar se eu conheço a Deus. Então, não adianta de nada eu falar aqui da palavra de Deus, se eu falar de Jesus e que a minha vida não é coerente com aquilo que eu falo, porque é o meu modo de viver, é o meu modo de viver que vai mostrar se eu conheço a Deus. E se eu só vou conhecer a Deus se alguém ensinar. Por isso que o ensino é tão importante. O ensino vai fazer com que eu conheça a Deus, vai fazer com que eu tenha esperança da vida eterna e vai fazer com que eu tenha uma vida digna de quem conhece a Deus. É por isso que muitos desses falsos pastores, esses falsos profetas, eles falam versículos bíblicos, eles pregam versículos bíblicos, eles pregam sobre Jesus, mas a sua vida não é condizente com quem conhece a Deus. Eles roubam, eles enganam, eles querem lucros fraudulentos, eles querem lucros desonestos, eles querem usar da inocência do povo para obter lucro desonesto e enriquecerem através da palavra de Deus. E nós devemos, sim, como cristãos verdadeiros, refutar esses ensinos, ok? Então, esse foi o estudo aqui do capítulo 1 da Epístola a Tito. Você viu, né, que tem bastante coisa, bastante conteúdo. E semana que vem nós vamos ter o vídeo 2, o vídeo 3, né, a aula 3, do capítulo 2 e o capítulo 3, ok? Então, mais uma vez, eu te peço aí, se inscreva no meu canal para que a gente possa chegar a pelo menos 1.000 inscritos. Nós estamos aí patinando há muito tempo, né? Na faixa dos 800 inscritos. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, clique no link que está na descrição desse vídeo para que você possa participar comigo lá no grupo do WhatsApp. Deus abençoe você e até a próxima semana.